Cristo veio e morreu e ressuscitou no terceiro dia, para que hoje nós temos essa chance, essa oportunidade. Creia na palavra de Deus, creia no que o Senhor Jesus está falando ao seu coração nesta manhã. Jesus vai voltar, meus amados. A palavra de Deus está se cumprindo. Olha o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 24. Lá fala de grandes coisas terríveis que iriam acontecer no final dos tempos. Lembra da pandemia que teve recentemente? Muitas vidas morreram. Isso está lá em Mateus 24. Depois você lê lá, está escrito lá. Fala das pestes, das fomes, fala das guerras de nação contra nação, reino contra reino. A palavra de Deus está se cumprindo. E no livro de João, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 3, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Jesus diz: eu vou subir e vou preparar lugar para vós, e depois voltarei e buscarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus preparou um lugar para nós, e Ele vai voltar para nos buscar. Mas para isso, nós temos que arrepender dos pecados, temos que converter a Jesus Cristo, temos que ter fé na palavra de Jesus e crer que Ele veio para nos salvar. Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Olha o que diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao versículo 6. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Aqui é o apóstolo Paulo falando sobre a morte de Cristo e falando da ressurreição de Cristo, que Jesus morreu, mas Ele também ressuscitou. Nós sabemos que isso foi confirmado por meio dos seus discípulos. Ei, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou ao terceiro dia e deixou o Espírito Santo para que intercede por nós, para que nos ajude nesses dias difíceis, para que nós venhamos entender a sua palavra. Olha o que diz no livro de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, Jesus não quer que você pereça. Jesus está te dando a vida eterna. A vida eterna não é por meio do homem, não é por meio de mim que você terá a vida eterna. Não é por meio da religião que você terá a vida eterna, mas é por meio de Cristo Jesus, por meio da sua palavra. Irmãos, meus amigos, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu único Filho para morrer por nós. Ele deu o seu único Filho para que nós tenhamos a vida eterna. Por isso é preciso crer para que nós não venhamos perecer, mas que nós venhamos alcançar a vida eterna. Jesus quer te salvar. Jesus é o único que liberta por meio da palavra dele. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ei, meus amados, Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E só através de Jesus que você vai alcançar a salvação. Só através de
sua vida será liberta. O homem não pode mudar a sua vida. O homem não pode libertar você. Mas a palavra de Deus que você ouve nesta manhã, a palavra das Escrituras, pode te libertar. Para isso, você tem que crer, você tem que receber a palavra de Deus em seu coração. Tenha fé na palavra de Deus, porque Jesus, Ele quer te salvar. Jesus quer mudar a sua história. Creia na palavra que é falada ao seu coração nesta manhã. Olha o que diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Amados, ninguém teria coragem de morrer para pecadores. Ninguém teria coragem de morrer. Mas Cristo, Ele morreu por todos nós, para que nós alcançamos a salvação. Talvez por uma pessoa boa, talvez a pessoa teria coragem de morrer, mas Cristo, Ele morreu por todos nós que éramos pecadores. Meus amados, Cristo quer te salvar, Cristo quer te libertar. Por isso, aceite a palavra de Jesus. Creia na palavra de Jesus. Creia na palavra que é falado ao seu coração nesta manhã. Olha o que diz no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabemos que o pecado é a morte, é a separação entre o homem e o Deus. O pecado é que vai nos impedir nós de alcançar a vida eterna. Por isso, Jesus veio e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós sejamos limpos, para que nós sejamos libertos, para que nós venhamos alcançar a salvação. Jesus quer te salvar. Ele é o único que pode salvar a sua vida. Ele é o único que pode mudar a sua história. Para isso, nós temos que se arrepender. Arrependa-se dos pecados e converta-se a Jesus Cristo. Se entregue a sua vida a Jesus. Creia na palavra de Deus. Olha o que diz no livro de Romanos 8, versículo 1 e versículo 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, o pecado é a separação entre o homem e Deus. O pecado é o único que impede nós de alcançar a vida eterna. Mas Jesus quer nos limpar, Jesus quer nos purificar, Jesus quer mudar a nossa história. Por isso que é preciso nós aceitar a sua palavra, receber a sua palavra e crer na palavra de Jesus Cristo. Para isso é preciso nós confessar ao Senhor Jesus Cristo. Para isso é preciso nós crer que Jesus ressuscitou dos mortos, que Jesus está vivo. Nós cremos que Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou para que nós tenhamos a vida eterna. Para isso é preciso nós fazer a confissão para a salvação. Estou te dizendo esta manhã, o homem não pode salvar, o homem não pode se libertar, mas a palavra de Jesus, a palavra de Deus te liberta. A palavra de Deus é que muda a sua história. A palavra de Deus é que muda a sua vida. Creia na palavra de Deus. Como diz em Romanos